é uma das pioneiras do Núcleo de Sustentabilidade da ACIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. É a Gisele Vosgeral. Como eu pronuncio, Isso. por favor? Nossa, você foi a primeira que acertou de primeira meu sobrenome. Falando sério? Sim. Muito obrigada. Eu já ganhei o dia. Gisele Vosgeral. Você é engenheiro ambiental, especialista em engenharia de segurança do trabalho e pós-graduanda do curso de Direito Ambiental da UFPR. Quer dizer, toda a sua praia, sua vida, seu foco, suas prioridades, sua direção, seu propósito é relacionado à sustentabilidade, ao meio ambiente. O que te levou a isso, Gisele, antes da gente entrar diretamente na pauta? Então, quando eu comecei a graduação, a minha ideia inicial era salvar o planeta. Começou com essa, Comecei digamos assim, com essa pequena meta. Com esse propósito bem pequeno. Caramba. Aí, com o passar do tempo, você vai vendo que as coisas não são tão simples assim, mas adoro o que eu faço, adoro trabalhar com o meio ambiente, e vocês no outro bloco falaram de realização de sonho, e eu acredito que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é um sonho, né? Então, e tratar disso dentro de um congresso acadêmico, eu acho que é importantíssimo. Entendi. Aliás, você já deu a deixa para nós começarmos a falar do motivo, do porquê você está conosco. Aliás, só pelo fato de você fazer parte do núcleo de sustentabilidade da CIF, já informo que não vai ser a única vez que você vai vir, tá? É só a primeira. O segundo Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, ele vai acontecer em Foz, é isso mesmo? Isso, vai acontecer em Foz, de 28 a 30 de maio. Agora? Agora. Próxima semana? Na próxima semana. Onde vai ser o Ele evento? vai ser lá no Parque Tecnológico de Itaipu. Nós vamos ter palestras técnicas, mesas redondas, visitas técnicas, inclusive. E os temas, assim, eles estão bem amplos relacionados a resíduo sólido e sustentabilidade. Eu estou achando interessante porque esse evento de sustentabilidade, na realidade, assim, é o sonho de todos nós que, de algum modo, tem uma preocupação real, sincera, né? E procuramos, como formiguinhas, fazer algo que minimize ou mitigue os impactos, né, da própria existência humana nesse planeta em relação ao meio ambiente. Esse evento, eu já estou sabendo que ele vai abordar alguns temas, essa questão de geração de resíduos sólidos, né, no cotidiano, e aplicação e abordagem de cada um dos setores para essa mitigação do impacto socioambiental causado. E está tudo pronto para o Congresso, as pessoas ainda podem se inscrever para participar. Eu quero que você vá detalhando um pouco mais até o que vai acontecer. Primeiro diz para a gente só vai ficar aqui observando, vão ver as notícias depois, ou se algum ouvinte que estiver aqui acompanhando a Estação Nova Cities e a CIF, ele se desejar, ele ainda pode fazer parte? Eu visitei o site hoje pela manhã do Congresso e as inscrições agora elas serão feitas só no local do evento. Então, elas não podem mais ser feitas via site. Então, a partir do dia 28, lá no PTI, né? Então, isso, exatamente. O evento será lá no PTI. Será lá no PTI. Se alguém quiser participar, se alguém quiser participar, isso. Pode ir no dia 28? Pode fazer a inscrição no local do evento. A partir de que horas, Gisele? O evento, ele está marcado a partir das 14 horas do dia 28. Então recomendando que as pessoas que tiverem interesse cheguem um pouco antes, 1h, né? Até porque tem que entrar, né, e tem toda aquele trâmites para entrar no PTI. Gisele, você estava falando que a programação é bem extensa, né? Você citou palestras, entre outras atividades. O que você pode destacar para a gente, inicialmente, da questão das palestras, técnicas e mesas redondas? Bom, eu vou começar destacando a mesa redonda que eu vou participar representando o núcleo e representando o Conselho de Desenvolvimento, que é um tema bastante complexo, que é a questão da geração de resíduos aqui na região trinacional. Então, nós temos a fronteira, que ao mesmo tempo que ela nos conecta, ela também tem algumas particularidades, né? Então, a partir do momento que eu atravesso a ponte,
eu estou num lugar que tem outra legislação, que tem outra cultura, que tem outra moeda, que fala outra língua. Só que quando nós olhamos a região trinacional, ela é uma coisa só. E lembrando que meio ambiente, qualquer tipo de impacto relacionado ao meio ambiente, ele não respeita a fronteira. Nem o rio, nem a margem de lá, nem a de cá. Exatamente. Né? Clima. Então, a gente viu a importância de tratar nesse tema. Já existem algumas movimentações baseadas no Tratado do Mercosul, mas ainda são situações que estão muito incipientes ainda. Então, por isso que a gente viu a importância. Então, os 3 países vão tratar da situação atual, né? Então, eu vou representar o Brasil, vai ter o pessoal do Paraguai e da Argentina, que também vai falar da situação deles. Mas, Ângela, parece ser um tema bem interessante, porque, assim, a gente vê muito se falar sobre essa questão dos rios, né? Que ora une, ora separa, mas as pessoas são as mesmas, né? Com certeza. E a gente tem tanto se discute na questão econômica, né, na questão de migração, na questão de trabalho, mas eu realmente até agora não tinha parado para pensar essa questão do meio ambiente, e na verdade não é só uma fronteira só, é um meio ambiente só, né? Exatamente. Sim. O ecossistema é um só. E outra coisa, eu, enquanto cidadã, assim, sinceramente preocupada e focada nisso já há muitos anos, toda vez que eu me deslocava daqui para a Ciudad del Este, na região principalmente do microcentro, em que eu observava aquela quantidade, né, como dizem os argentinos, quantidades industriais, quer dizer, aquela quantidade absurda de caixas de papelão, de lixos, de fitas adesivas, tudo aquilo na rua, literalmente, né? São anos, todos os dias, e eu sempre me perguntava, falei, mas para onde vai isso? De que forma isso é reciclado? Ou isso é descartado? E fora o eletrônico, o próprio lixo, né, eletrônico de lá. Então, eu ia para lá sempre com cuidado de procurar, eu, enquanto uma formiguinha, não aumentar aquilo. Sabe, eu sempre, eu fazia o máximo possível para minimizar esse tipo de impacto, sempre fiz. Por outro lado, a gente tem empresa aqui no Brasil, e eu observo a mesma sujeira, principalmente na região ali onde nós trabalhamos, no bairro Portes, porque ali você tem uma área de descarte também. Então, eu tenho empresas no quarteirão de trás que a quantidade literalmente, de lixo orgânico e as caixas, os pallets, porque o pessoal vem do Paraguai para carregar e aquilo vira um lixão a céu aberto no meio da rua, das calçadas. É terrível isso. Então, eu sei que agora nós estamos aqui em Foz do Iguaçu num esforço muito grande para que ocorra a gestão dos resíduos sólidos. A própria Rosane Borba assumiu isso agora dentro da prefeitura, ela que durante tantos e tantos anos fez o trabalho de coordenar, né, organizar junto com a equipe toda, o próprio coletivo educador ambiental de Foz. E aí você pergunta, mas e o pessoal que faz essa sujeira toda, né, e não cuida, não se preocupa? São os paraguaios que vêm de lá, mas também os brasileiros que de algum modo concordam com isso. Então, é seríssimo essa preocupação, seríssima. A gente tem que ajudar, aplaudir e ver o que dá para fazer para contribuir para que isso continue. Gisele, dentro da tua palestra, lá da tua apresentação, que particularidades que você pode antecipar aqui para a gente, como colocou a Maria Ângela, que vão ser colocadas lá no dia? A gente vai falar principalmente da questão do desenvolvimento urbano. Não tem como você pensar desenvolvimento urbano sem você pensar na questão de resíduos, porque qualquer atividade, por menor que seja, ela gera resíduo, né? A gente vai destacar também a importância de você equalizar a legislação nacional e a legislação municipal dos 3 países. Esse talvez seja o primeiro passo para tentar pensar numa alternativa dos 3 países. Com relação a lixeiras, né? Então, Foz recebe turistas do mundo inteiro. E o turista, quando ele chega e ele vai descartar um resíduo, ele tem que ter a mesma linguagem visual nos 3 países. Então, de repente, em pontos estratégicos, tem que ter lixeiras padronizadas nos 3 países. Então, isso talvez seria um primeiro passo. Isso não existe. Eu trabalho também com a parte da hotelaria, né? E eu percebo que dentro dos hotéis isso acontece até
por uma questão de mercado, né? Os hotéis precisam ter essa linguagem padronizada, Sim. porque o turista, principalmente o europeu, ele exige isso, né? O descarte, por exemplo, de pilhas e baterias e tal. Só que nas vias públicas não tem, né? Não. Que é o seu ponto que você está colocando. Isso, né? Exatamente. E essa questão do hotel também tem uma situação. O turista, ele faz compra no Paraguai, mas ele acaba descartando a embalagem primária e secundária aqui no Brasil. Então, isso é uma outra situação também que a gente tem que pensar. Como o inverso também acontece, né? Sim. O turista, ele consome alguma coisa aqui e acaba descartando no Paraguai ou na Argentina, enfim. Então, essa é uma situação bastante complicada também. Você considera que durante o Congresso poderá haver algum tipo de acordo, de consenso, para que se comece a desenvolver essas pautas tão sérias? Eu vou torcer para que aconteça alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente vai tentar fazer algumas provocações para tentar chegar em algo nesse sentido. Até porque eu acho que muitas autoridades, representantes, agentes públicos estarão participando do Congresso, né? O próprio secretário estadual de Meio Ambiente, se não me engano, está previsto para abertura, né? O Márcio Nunes. Sim, e a pessoa que vai representar o Paraguai também, ela também tá ligada ao setor público, então acho que tem chance de a gente conversar sobre isso, sim. A mensagem vai chegar. Além da conversa, a gente tem que tentar amarrar alguma coisa. Sim. Né? Porque eu acho que o grande saldo de qualquer evento que a gente possa fazer, contribuir, é para que os resultados, eles efetivamente possam ser implementados, né, em favor da sociedade, em favor, principalmente aqui, né, da comunidade trinacional. É o que você falou, é um meio ambiente só, mas a gente tem povos, culturas um pouco diferenciadas, mas que precisam não só conversar entre si, mas precisam acatar e consensuar em relação ao que é o melhor para todos nesse momento, né, e a natureza reclama, né, clama, grita por socorro. E a própria sociedade acadêmica, é muito importante que eles entendam que a questão do resíduo, ela tem que ser tratada dentro da academia de uma forma mais ampla, né? Gerenciamento de resíduos não pode ser uma disciplina que vai ser tratada em um período só da faculdade, de repente, num curso específico, como engenharia ambiental, ela deveria ser tratada durante os 5 anos de graduação, porque tem assunto para isso. É complexo. É muito complexo. Às vezes as pessoas têm uma noção de que, não, uma cadeira realmente, né, 6 meses, um semestre, um ano, já está ótimo para a gente entender como é que pode, o que é e como é que a gente pode melhorar, mas não é. Não é. É muito complexo esse tema. E a questão do resíduo hoje, falando em empreendedorismo, quando você trata o resíduo da maneira adequada, você tem vantagem competitiva. Porque as grandes empresas, para elas gerirem o seu resíduo, elas pagam muito caro. Sim. Então, o fato de você planejar toda a sua cadeia produtiva baseado na gestão de resíduos, é uma coisa que vai te dar muita vantagem lá na frente. E vai custar menos também. O interessante é se nós tivéssemos até um semestre, um período ou 2 dentro das faculdades que estimulassem o desenvolvimento da logística, da engenharia reversa, para todos os segmentos e setores de mercado, para qualquer tipo de negócio, porque aí a gente passa literalmente a desimpactar, né? E a própria economia circular é uma realidade hoje, né? É uma realidade, então não tem como a gente fugir dessa tendência mundial. Como é que está o Brasil em relação à economia circular? Que eu acho que a coisa está engatinhando, né? Na realidade, assim, dentro da política existe uma sequência de prioridades. Então, ela inicia lá com a não geração, que no meu entendimento a não geração é uma coisa um pouco complicada, né? Não tem como você produzir nada sem gerar. Não gerar. Exatamente. E ela termina lá com a disposição final do resíduo. Então, o Brasil, ele sempre trata os seus problemas a jusante do problema, e não a montante. E isso é bastante complicado, e falando de resíduo não é diferente. Então, nós estamos hoje tratando da disposição final. Quer dizer, a gente está fazendo o inverso, a gente está começando do final para o começo, né? Quando os países desenvolvidos, eles estão começando a chegar próximo à não geração. Já com esse pensamento de não geração. Você está falando sobre isso, eu remeto, inclusive, a uma questão cultural. Nossa, eu falo em termos de Brasil, que é a cultura do desperdício. Sim. Nós não temos a cultura do antidesperdício. A política nacional é uma política do não desperdício, né?
Pois é, e a gente precisa a reeducação também, além da reeducação financeira, que o Instituto Sicoob está promovendo junto com a CIF e tudo mais, a gente precisaria de uma reeducação no sentido do ambiente, né? Da interação e do cuidado com o ambiente, porque nós precisaríamos introjetar para essas gerações mais novas a cultura do antidesperdício mesmo, né? Na prática, a vida deste modo. Como outros países, por exemplo, a própria Alemanha, a Suécia, né? Esses países têm uma cultura muito forte nesse sentido. Então é natural você agir a favor do meio ambiente. Isso tem muito a ver também com o consumo exagerado, né? Tudo é descartável, tudo é consumido muito rápido, trocado muito rápido, e aí acaba gerando todo esse desperdício, esse descarte irracional aí. Ixi, agora nós vamos entrar na cultura, cultura do consumismo ali já provindo dos Estados Unidos, década de 40, 50. Olha, é outro programa, mas a gente pode fazer. E a Gisele estava falando da apresentação dela e faltou, Gisele, a gente só informar a data certinho da tua apresentação e o horário, né? Sendo que vai ser lá no PTI. Sim, a mesa redonda que vai tratar da experiência da Tríplice Fronteira na gestão de resíduos, ela vai acontecer no dia 28/5, a partir das 4 horas, das 16 horas, mas além dessa mesa redonda, nós temos uma série de palestras técnicas, a gente vai tratar sobre as startups relacionadas à gestão de resíduos, ou seja, o entendimento de que resíduo é um recurso, né? Dentro da minha palestra também, a gente vai abordar alguma quebra de paradigma, né? Então, essa questão de que o resíduo é um recurso é tentar quebrar um paradigma. Geralmente as pessoas falam assim, lixo é ouro. Não, lixo não é ouro. Lixo é recurso e tem que ser tratado como um recurso. Aliás, até a palavra lixo tinha que desaparecer, né? Exatamente, exatamente. Isso é um termo bem, bem antigo. Mas o termo correto é resíduo. O termo correto é resíduo. Parece que nós vamos ter mais de 30 ações ou atividades diferentes durante o congresso, é muita coisa. Sim, é bastante coisa. Palestra técnica, mesa redonda, visitas técnicas também. E um mini congresso. E o congresso. Propriamente dito, né? Então, isso. Um mini curso vai ser sobre o quê? Na realidade, mini cursos não... Nós vamos ter palestras técnicas, a apresentação dos artigos científicos também. Ok. E as instituições aqui da fronteira, elas estarão participando? A UNILA vai estar participando, por exemplo, instituições que tenham trabalhos acadêmicos desenvolvidos com pesquisas nessa área? Sim, sim. Todas as instituições foram convidadas. Né? Nossa, que legal. Sim. Gente, olha, acho que tem que ficar aqui mais é o convite para que as pessoas possam ir até o PT, no PTI, né? E cheguem mais cedo, porque no dia 28 é o primeiro, vai do dia 28 a 30 de maio, no dia 28 se inicia às 14 horas, então chegue um pouco mais cedo. Tem custo, não? Como é que é? Sim, daí tá... Todos os custos tem no site, né, do Qual Congresso. É o site? Passa pra gente. O site do Congresso é o www.ibes.org.br/Congressol 2. Então, para os Congressol 2. Ok. Para quem estiver nos acompanhando pela live, a Maria Ângela já... mais dois dígitos ali, ela já colocou na live. Deixa eu te perguntar, então, dia 28 é terça-feira que vem. Você falou da sua apresentação, que também vai ser na terça, no dia da abertura, e destacou algumas outras atividades, né? Entre elas, essa das startups. Das startups também na terça-feira que vem? Na terça-feira também. Na terça-feira, dia 28/5, às 17 horas. E o tema é uma palestra técnica. Como startups estão revolucionando o panorama atual dos resíduos no Brasil. E, Gisele, quais outros temas que você, dentre esses 30, né, são quase mais de 30, se não me engano, que eu contei ali, que você pode destacar, além do seu e desse das startups? Nós temos o papel das organizações não governamentais na implementação da coleta nos municípios, que também é um tema bastante interessante. Sim, sim. Ele vai ser apresentado pelo Leandro Benhur, que ele é da Bioma Brasil. Tem tanta coisa que eu quero destacar. Dessa palestra aí, Maria Ângela, saia aquela provocação no sentido dos órgãos públicos assumirem um pouco mais as suas responsabilidades no sentido de promover essa educação e principalmente de promover essa gestão adequada dos resíduos, né? Eu acho que é uma boa oportunidade também para os gestores, de repente, ouvir um pouco do que a comunidade
não só acadêmica, mas a comunidade como um todo tem demanda, né? Demanda. Justamente. O que é interessante também é que hoje nós temos, eu acho que um apoio muito grande de voluntários, de cidadãos, de núcleos, de instituições, de empresas mesmo, que querem isso para Foz, que querem essa mudança para melhor na gestão dos resíduos sólidos. Então, como a nossa praia aqui é coletividade, é trabalhos, é rede, é parceria, eu penso que uma grande parceria pode ser mobilizada nesse sentido, já vem acontecendo, tá? Não é que não está acontecendo, mas a gente pode pôr um pouco mais de pilha nisso, no sentido, por exemplo, do próprio núcleo de sustentabilidade da CIF, que tem nisso uma dos seus principais objetivos, né, está encaixado na sua missão, mas também a questão de nós aderirmos mais ao coletivo educador ambiental de Foz, porque existem bons projetos, existem boas ideias que podem ser aplicadas. E já existem algumas soluções que são desenvolvidas pelos próprios moradores de Foz para minimizar tudo isso. E aí vem essa tua ideia da gente fazer a escuta, mas uma escuta ativa, para que você possa ouvir, mas possa levar para uma implementação. Então, hoje, eu acho que mais do que nunca, nós temos tranquilidade para falar sobre isso, porque nós enxergamos luz no fim do túnel. Eu vejo ações sendo direcionadas, projetos, a própria política de resíduos sólidos que está sendo desenvolvida pelo Coletivo Educador Ambiental, o Núcleo de Sustentabilidade de Foz do Iguaçu, lá da CIF, que está desenvolvendo o selo de sustentabilidade que nós vamos trazer para cá para um próximo programa, nós vamos conversar seriamente sobre isso, porque a comunidade precisa saber do que está sendo feito, por quê e para quem. Então a gente até tem que marcar, porque o selo de sustentabilidade é uma, digamos assim, é uma inovação para a nossa região toda. E ela vai garantir uma qualificação daquilo que se propõe em termos de gestão de resíduos. Gisele, a Maria Ângela já te escalou para um próximo programa para falar especificamente do selo, mas eu queria que você falasse um pouquinho do núcleo e de como que faz para participar dele. Então, o núcleo da sustentabilidade, ele está dentro do programa Empreender da CIF. Para participar do núcleo, a empresa tem que estar associada, tem que ser associada à CIF. Aí você vai preencher uma ficha, essa ficha vai ser entregue no núcleo, a gente vai fazer a análise e é só participar das reuniões. E ela pode participar também como convidada durante um período, pode, no começo, né? Pode. De algumas, se não me engano, 2 ou 3 reuniões. Sim. Sem ser associada, mas depois como associada. E até para conhecer, né? É bom conhecer muito sempre, muito antes para você saber onde é que você está literalmente colocando suas energias, né, e a sua vontade. Que tipo de empresas que temos lá no núcleo? Então, quando a gente iniciou o núcleo de sustentabilidade, a gente queria empresas que fossem voltadas para trabalhos relacionados ao meio ambiente. Só que hoje a gente já observa que não, que qualquer empresa pode e deve participar. Eu acho que eu sou até um exemplo disso, né? Com certeza. Eu sou das últimas empresas que entraram no núcleo de sustentabilidade, faz 2 semanas ou 3, né, Gisele? E nós exatamente adentramos o núcleo de sustentabilidade da CIF porque nós trabalhamos com logística reversa, uma das nossas empresas, logística reversa, para resíduos rochosos. E é a única aqui de Foz do Iguaçu, e a gente quer demais ajudar, contribuir voluntariamente para modificar essa realidade. Então, eu sou uma dessas pessoas que entrou para conhecer, para saber, e está aderindo para poder dar mais força, e como nós, né, da Evolução em Pedras, eu acho que existem dezenas de empresas aqui em Foz que são muito melhores do que nós, que podem também trazer sua contribuição para essa área que demanda demais, demais. E nós somos corresponsáveis. Com certeza. E eu só queria deixar um outro recado. Eu sempre costumo olhar ao lado das cidades, e Foz do Iguaçu como uma cidade turística, eu acho que tem que pensar essa questão do meio ambiente, tem que pensar a questão do resíduo, e a gente tem que quebrar o paradigma de que meio ambiente está lá na floresta, totalmente longe da gente. Não, meio ambiente é o lugar onde você está inserido. E o meio ambiente urbano é um tipo de meio ambiente também. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa cidade e tentar trabalhar a gestão e o gerenciamento de resíduos é uma alternativa ótima para trabalhar essa questão de sustentabilidade no município. Nós assinamos embaixo. Alexandre, suas palavras finais aqui no programa de hoje, Gisele, valeu demais. Nossa. Só agradeço a vinda da Gisele.
e já convidá-la para um próximo momento para falar especificamente do selo, né, que é um trabalho legal também que o Núcleo desenvolve, não só com as empresas nucleadas, né, mas ele envolve toda a cidade, uma parceria, inclusive com órgãos públicos, com a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, agradeço a Gisele e a VIPIR e a Rádio RC pela essa parceria que está se iniciando aí, segundo programa, segunda edição. Muito bom. Olha só, Gisele, primeiro vieram o Faisal e o Venson, e agora, digamos assim, o Núcleo de Sustentabilidade. Iniciamos os trabalhos com o Núcleo de Sustentabilidade. Nossa, que responsabilidade. Precisa ter sustentabilidade, entendeu? Senão nada mais vai. Exatamente.